Fala, gente! E aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como escanear um objeto em 3D utilizando apenas a câmera do seu telefone e um computador. Você ficou curioso? Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo. Mas como é que a gente vai fazer isso? O nome desse processo é fotogrametria. O que ele consiste? Você tira várias fotos com seu telefone, uma câmera profissional, o seu smartwatch, enfim, basicamente qualquer coisa que você consiga tirar uma foto digital, você pega essas fotos de vários ângulos e joga para o programa, tá? Esse programa vai reconhecer essas fotos e vai criar uma malha a partir dos pontos que se repetem nessas fotos. Além da fotogrametria, claro, existem outros processos de escaneamento 3D, mas eles demandam aparelhos muito mais sofisticados que uma câmera e custam muito mais caro. Então a fotogrametria tem várias vantagens que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. A primeira vantagem da fotogrametria é a possibilidade de você utilizar qualquer câmera. Então o seu telefone é mais que apto para isso, pela qualidade que as câmeras de hoje em dia têm. Além disso, o custo dele é basicamente zero, porque você já tem um telefone, você já tem um computador e basicamente você só precisa do seu objeto para se escanear. Mas não é tão simples assim. Existem vários detalhes que a gente vai conversar já para poder melhorar o seu escaneamento. A primeira coisa que você tem que se atentar na hora de escanear o objeto é a luz, né? Você tem que criar um ambiente onde a luz seja igual em todos os lados. Você não tem nenhuma sombra dura em nenhum dos cantos do objeto, porque isso vai dificultar o reconhecimento do software e vai também gerar uma textura muito diferente, que talvez dificulte você reaproveitar isso, talvez num jogo ou em outro caso que você precise utilizar essa textura dentro de uma cena. Uma dica bacana é sempre que você for capturar essas imagens de objetos fora de casa, né, à luz do dia, tenta pegar eles ao final da tarde, para que não tenha uma luz dura do sol em cima do seu objeto. Na hora que você for tirar essa foto, você deve preferir utilizar aplicativos que deixem você controlar a exposição, a velocidade do obturador da sua câmera. Isso vai melhorar bastante a qualidade do seu escaneamento, porque as câmeras dos telefones hoje em dia, elas têm várias otimizações para sua fotografia, então acabam criando certos filtros automáticos. Então sempre se atente para não deixar esses filtros ligados, como HDR, melhoramento de cena, filtro de rosto, esse tipo de coisa. Objetos brilhantes e objetos translúcidos geralmente têm mais dificuldade ou não funcionam, então evite esse tipo de objeto na hora de escanear. Prefira sempre os objetos que tenham bastante textura e uma forma um pouco mais irregular. O programa que nós vamos utilizar é o Mesh Room. Ele é um programa gratuito que você pode baixar no link na descrição. Então, com o programa baixado e instalado, só resta a gente ir tirar as fotos. O ideal é que vocês tirem de vários ângulos, tentando rotacionar ao redor da peça, mudando a altura, elevação que vocês estão em relação à peça, angulação, e também podendo chegar mais perto para poder pegar detalhes de áreas que estão mais escondidas do objeto. Então, essa aqui é a interface do Mesh Room. Na esquerda a gente tem a área de importação de fotos, onde a gente vai colocar as fotos que a gente tirou. Então vamos fazer isso logo. A gente pode tanto arrastar as fotos, né? Vir aqui e arrastar as fotos, quanto também vir aqui em cima e importar as fotos. É a mesma coisa. Eu às vezes prefiro fazer esse import aqui de cima, porque eu acho que dá menos erro. Às vezes dá algum errinho ou fica muito tempo aqui quando arrasta a foto. Então, depois que a gente adicionou e tiver com esse iconezinho aqui verde, diz que tá ok, a gente pode rodar o nosso estudo preliminar. Mas antes disso, vamos entender o que é o que aqui. A parte de baixo aqui são os nodos, né, os nodes de processamento. Basicamente, o programa corre daqui da esquerda para a direita, fazendo cada um desses processos. Então, os principais que eu vou listar para vocês. Esse aqui, Structure from Motion, que basicamente pega todas essas fotos e transforma em pontos, uma nuvem de pontos, tá? Depois tem esse aqui, Prepare Dense Scene, que é basicamente pegar isso aqui e transformar, eu acho que não chega a ser a malha, mas é basicamente... tá entre os pontos e a malha, o meio do caminho ali, porque fazer a malha mesmo, a malha 3D vai ser aqui no Meshing, tá?
E além disso, a gente tem a filtragem da nossa malha e a texturização disso tudo. Vocês podem alterar as configurações disso selecionando e vindo aqui na direita. Basicamente, vocês só vão precisar fazer isso em situações mais específicas, tá? Uma dessas três aqui. Porém, eu já utilizei bastante esse aqui, ó, Minimum Observation for FM. Ninguém me falou para fazer isso, eu basicamente fui testando e tive alguns resultados melhores utilizando dois aqui. O que basicamente é isso que eu entendi? Ele utilizar a mesma imagem vista de 3 pontos. Então, o mesmo ponto, né, visto de 3 fotos diferentes. Quando você bota em 2, ele admite só duas imagens do mesmo ponto. Isso, de certa forma, dá mais imagens para o programa trabalhar. Ele aceita mais imagens, né? Porém, às vezes vai ter uma precisão um pouco menor. Mas geralmente eu tenho tido um resultado melhor com isso, tá? Outras opções aqui que são interessantes é a opção de tamanho da textura, que você pode reduzir ou aumentar. Eu deixei geralmente em 8.192. E essa opção aqui de preencher buracos também é legal para caso tenha algum buraco na sua malha, ele já preenche aqui, então você pode deixar isso aqui ligado. Na opção de Meshing Filter, e também tudo isso aqui você pode ir testando, aumentar o número de Smooth Iterations, né? Mas você pode rodar o estudo, que é o que a gente vai fazer agora. Clica aqui para rodar o computacional, tá? A gente vai salvar. E vamos salvar aqui no nossa pasta teste. A gente vai rodar esse estudo aqui, que é a criação dos pontos, tá? Para ver se as câmeras que a gente criou, as imagens que a gente tirou, estão ok. Se a gente está perdendo muita imagem, como é que tá? O programa calculou aqui para a gente, então, a nossa malha de pontos. E a gente consegue já tirar algumas conclusões daqui. Vamos diminuir o tamanho das câmeras. Aqui na direita são as opções de visualização, tá? Então aqui a gente pode diminuir o tamanho das câmeras até basicamente eliminá-las. Mas com elas a gente consegue ver o que é, onde estão as posições que a gente tem, onde a gente capturou o objeto. Percebam como a mesa que tem uma textura mais proeminente tem bem mais pontos identificados, mesmo ela tendo esse reflexo. Isso já começa a dar para vocês um grande sinal aí, quando vocês fizerem o escaneamento de vocês, de como é que vai ser a sua malha, onde você talvez precise trabalhar um pouco mais de fotos, tá bom? Mas eu realmente escolhi esse objeto porque é um objeto difícil de você modelar e que tem uma aplicação, como se fosse uma mão de um ser humano. Tá? Então a gente poderia fazer o escaneamento de uma mão e aproveitar ela para poder fazer um produto em cima, uma órtese, algo do gênero. Né? Aqui vocês vão ver que na esquerda aqui, quando tem o símbolozinho verde da câmera, que a câmera foi utilizada e foi reconstruída, e vocês podem ver que acho que todas as nossas câmeras foram utilizadas e reconstruídas, então isso é ótimo, tá? 70 de 70. Se vocês verem algumas câmeras, elas vão estar com um sinalzinho vermelho, e aí vocês têm que refazer aquela foto ou seguir sem utilizar aquela câmera mesmo, se não for impactar o projeto de vocês. Basicamente está tudo ok. Agora, para poder a gente finalizar e rodar o processo mesmo que vai reconstruir a malha e a textura, a gente só precisa dar o start aqui. E vai demorar algumas horas aí, por volta de 1 hora mais ou menos, para reconstruir esse objeto aqui. Então, para mim vai demorar 1 hora e para vocês vai ser agora. Então, chegamos aqui ao resultado final, acabou de computar o processamento. Caso vocês não recebam aqui o meshing e o texturing, vocês podem clicar 2 vezes aqui nessas caixinhas aqui que vai aparecer, tá? Então agora a gente esconde o meshing e fica só com o structure from motion e fica só com o texturing. Vamos dar uma olhada aqui em como é que ficou. Achei que o resultado ficou bem bacana. A gente utilizou só 70 fotos e é uma imagem aqui, um objeto bem liso, né? Então isso dificulta bastante o nosso escaneamento. Então acho que o resultado ficou bacana, tendo em vista a dificuldade. Vocês podem ver que a mesa, que tem uma textura um pouco mais proeminente, ela consegue pegar bastante detalhe, né? Mas eu acho que
com o pós-processamento que a gente vai fazer na peça, a gente consegue deixar ela bem mais lisa e também um pouco mais precisa. Mas perceba aqui a textura que ele pega aqui, bem legal. A gente consegue também, adicionando mais fotos, melhorar isso, né? Mas eu acho que em vias gerais ficou bem legal o resultado. Agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar isso para o Mesh Lab, que é um programa gratuito também, da mesma desenvolvedora do Mesh Room, e a gente vai dar uma limpada e um pós-processamento nessa malha aqui que a gente gerou, tá bom? Vamos lá então. E agora já dentro do Mesh Lab, nós vamos importar a nossa malha aqui dentro daquela pasta que a gente tinha criado com as fotos. Então, dentro dessa pasta vai ter uma pasta criada chamada Meshroom Cache, e a gente vai vir dentro dela na pasta Texturing, nome do arquivo ali, né? E vai utilizar essa Textured Mesh. O programa então vai importar para a gente a nossa malha já texturizada, e a gente vai ter que primeiro eliminar essas faces que a gente não vai querer. Então a gente vem aqui em cima, seleciona esse vértice aqui, esse ícone, desculpa, segurando o Ctrl, vai deletando as faces que a gente não quer, tá? Utilizando esse botão aqui também. Mesmo processo, segura Ctrl para somar. E aí a gente consegue deletar tudo. Agora, a gente vai fazer uma limpeza aqui que é preventiva. Então, vim aqui nesse Filters, Cleaning and Repairing. E vamos utilizar esse Repair Non-Manifold Edges by Removing Faces. Então, ele faz uma limpeza aqui. Às vezes não acontece nada, mas vocês podem acompanhar por aqui o que aconteceu, tá? Atualmente, a gente está com 585 mil vértices e 1.171.000 faces, tá? Então a gente vai vir aqui agora e vamos diminuir isso. Como a gente vai fazer isso? Vamos aplicar esse efeito aqui, ó, em Remesh Simplification Reconstruction. Simplification Quadratic Decimal with Texture. A gente vai botar aqui agora, a gente está com 1.171.000. Vamos botar aqui por volta de 100 mil faces aqui. 50 mil faces é um bom número aqui. E agora vamos dar Apply. Esse processo vai reduzir a quantidade de polígonos aí, né, nessa malha, para que a gente consiga trabalhar, porque senão fica uma coisa inviável, né? E esse filtro ele vai preservar a nossa textura. E a ideia é que isso aqui não prejudique a qualidade da nossa malha. Vamos ver como é que ficou. Bacana, eu acho que funcionou legal. Ai, caramba. Eu acho que funcionou legal. Manteve a estrutura, manteve a textura. A gente tem esses erros aqui, mas que a gente pode vir a tratar. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas pode tratar em algum programa de edição poligonal, tipo Blender, 3D Max. A gente conseguiria tranquilamente tratar isso aqui, fazer o buraco e fechar. Depois, aqui também. Ou lá no começo, como eu falei, tirar mais fotos. A intenção desse vídeo aqui é mostrar para vocês o processo e não propriamente a qualidade que fica. Vocês podem ver isso aí em vários outros vídeos no YouTube, que a gente consegue uma qualidade muito boa com objetos texturizados e tudo mais. Eu acho que a intenção aqui é mostrar o processo. E aí, por fim, a gente vai aplicar essa smoothing, né, no filtro de smoothing, Fairing Deformation, vai utilizar o Lapian Smooth. E vai aplicar. E ele vai ter feito deu uma suavizada na nossa malha. Vocês vão ver aqui que ficou melhor. Basicamente é isso. Agora, para a gente exportar, a gente vem aqui em Export Mesh. Você pode escolher, vou botar aqui Export Mesh, você pode escolher o formato. Então, vou botar aqui teste. E você também tem a opção de mandar com a textura já. E pronto. O nosso objeto está exportado. Vocês poderiam utilizar ele em qualquer programa, por exemplo, no Cura, enfim, no que vocês precisarem, né? Aí. Então foi esse o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.
convido você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida e um like se você gostou desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.